Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo, este compilado. Eu espero que de hoje sejam estes, mas que ainda vão vir bastantes outros, principalmente da cadeira de chá, que é a comunicação, habilidades e atenção. Bom, vamos abordar hoje uma síndrome chamada de síndrome edematosa. E que, no caso, a gente viu que foi bastante importante, tanto na parte de desnutrição energético-proteica, principalmente na parte de desnutrição energético-proteica. Mas então, vamos lá. A gente tem 3 casos para a gente diferenciar, que foram os que eu mais achei pertinente a abordar. As 3 formas de edema, beleza? Na verdade, é a única forma de edema, né? Mas 3 causas principais de acordo com a topografia. Então, vamos lá. Caso 1. Feminino, criança, né? Apresentam ligure e edema, inicialmente manifesto palpebral matinal e de membros inferiores no transcorrer do dia. Pressão arterial acima do percentil 95 para a idade. Exames: urina, proteinúria acentuada e hematúria, ureia e creatinina, sem alterações, potássio elevado, colesterol e triglicérides alterados, ultrassonografia, rins de tamanho normal. Caso 2. Masculino, 12 anos, apresenta ortopneia, edema mole, elástico, indolor com predomínio nos membros inferiores. Exames: urina com proteinúria leve ou ausente, ureia e creatinina, leve alteração, raio-x de tórax, congestão pulmonar, eco, comprometimento do ventrículo esquerdo ou direito, ECG, arritmias, sobrecargas cardíacas e infartos prévios. Caso 3. Masculino. Apresenta a presença de aranhas vasculares, eritema palmar, icterícia, ascite, edema generalizado discreto, mole, elástico e indolor. Exames: urina, proteinúria, quando presente é mínima, creatinina, usualmente normal ou diminuída pela diminuição da massa muscular, quando elevado indica comprometimento renal associado. AST, ALT, TP, bilirrubinas alteradas, ok? Gente, primeiro caso, né, o que a gente pode ver que é importante do edema periorbital, palpebral, que piora com o transcorrer do dia. A gente percebe que tem uma pressão arterial elevada, nos exames de urina tem uma proteinúria, tem uma hematúria e tem um colesterol alterado, e mais os rins são de tamanho normal. Ok. Podem perceber que eu coloquei alguns exames realmente para confundidor, né? Que no caso é bastante abordado, e então a gente precisa entender essas diferenças, né? E o que falar desse diagnóstico diferenciais. E eu daqui a pouco sinto mais para vocês sobre isso. Mas, como a gente pode ver, é algo renal, beleza? Edema que se inicia palpebral e que vai para os membros inferiores, piorando no transcorrer do dia, palpebral, renal, ok? Já o segundo, edema que começa nos membros inferiores e que pode ir subindo. Tem um comprometimento do ventrículo, tem uma congestão pulmonar, algo cardíaco. Já o terceiro, um edema com ascite, elástico indolor, com alteração de transaminases, alteração de creatinina, sugere algo hepático, ok? Então, são essas as 3 principais causas de edema: renal, cardíaco e hepático.
Como eu falei, o que esses três têm em comum? Diagnóstico sindrômico, síndrome edematosa. Onde é a lesão? Onde é a causa do problema? Diagnóstico topográfico. É renal? Mas será que é renal mesmo? Ou é hormonal? É cardíaco? É pulmonar? É hepático? Via porta? Pré ou pós? Bom, e nosológico não vamos abordar tanto. E o etiológico, o que é que causa este problema, essa deficiência que leva ao edema? Essas são as principais perguntas que a gente deve fazer para quando for responder um problema. Identificar o diagnóstico sindrômico, depois partir para o diagnóstico topográfico, nosológico e etiológico. Justamente nessa sequência para a gente não se perder muito. Então, como eu falei, síndrome edematosa é um dos extramapas desse compilado de pediatria. Então, foi tirado do livro Diagnóstico Diferencial em Pediatria. Então, vamos lá para a fisiopatologia, compreendendo o edema. É definido o edema como acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial que vai variar na sua fisiopatologia. Por exemplo, vamos explicar como é que é a distribuição de água no corpo. Ela é intracelular e extracelular, sendo extracelular intravascular e intersticial. As pressões entre a artéria, veia, na verdade arteríola, vênula, espaço intersticial, elas são artéria maior do que vênula para ganhar e fazer a troca do líquido, ok? Então a pressão hidrostática sempre vai ser maior do que a pressão osmótica, e aí vai ter uma presença de um líquido intersticial. Só que essa pressão não é tão maior, né? Porque tá ocorrendo as trocas, tá havendo essa alteração da célula para o interstício, do interstício para o vaso, e aí ao contrário. Então, se tiver uma pressão muito aumentada, pressão hidrostática muito aumentada, ou seja, o plasma exercendo a pressão sobre o interstício, vai haver maior passagem de líquido do plasma para o interstício. E também, se no caso tiver uma pressão oncótica, osmótica diminuída, o negativo vai ser pequeno. Então o positivo vai vencer, ou seja, também passando mais líquido para o interstício. Então, também só para entender novamente, no intracelular a gente tem em torno de 40% de água. No extracelular a gente tem 20%, sendo divididos em 14% líquido intersticial, 4% plasma e 2% outros líquidos. Novamente, fazendo aquele link com as principais causas, renal, cardíaco e hepático, vocês vão ver, gente, que não se trata exatamente de uma causa. Pode ser que se trate, assim, pode ser diretamente renal, pode ser diretamente cardíaco ou hepático, ou pode ser substratos ou mesmo uma alteração fisiológica que traduza um acometimento cardíaco, renal ou hepático. Por exemplo, o acometimento renal ele se baseia na retenção de sódio e cloreto e água, que não necessariamente vai traduzir uma hepatologia renal. Por exemplo, pode ser hormonal, no caso de um hiperaldosteronismo, que eu vou ter uma retenção de sódio, eliminação de potássio, beleza? Vai me dar também um edema, porque eu vou aumentar sódio no líquido intersticial, vou aumentar o gradiente osmótico para a região, então vou aumentar o líquido que vai passar para o interstício. Mas também no caso tratando de patologia renal, uma síndrome nefrótica. O que é síndrome nefrótica? É quando a gente tem uma proteinúria
com edema, com uma hipercolesterolemia. Já a síndrome nefrítica, quando a gente tem hematúria. Necrose tubular aguda, glomerulonefrite difusa aguda, GNDA, daqui a pouco eu vou mais abordar sobre isso. Já no aumento da pressão hidrostática, como já havia falado, débito cardíaco ineficiente principalmente, mas também porque ocorreu alguma obstrução e aí o coração não conseguiu jogar esse sangue lá para baixo, então jogou o sangue lá para baixo e o sangue não está voltando porque tem uma obstrução, e aí o sangue não voltando ele acumula, e acumulando gera uma maior pressão, gera uma maior gradiente, ou seja, vai passar mais líquido para o interstício. Uma insuficiência cardíaca congestiva, que vai provocar um déficit cardíaco, de novo, um débito cardíaco ineficiente, gerando uma diminuição, gerando aumento da pressão pulmonar, gerando aumento sobre a via cava, impedindo o retorno venoso. Pericardite constritiva, administração de grande volume de líquidos em maior velocidade que a capacidade dos rins pode excretar, ou seja, aumentando também quantidade de líquidos, aumentando a pressão hidrostática, ok? E a diminuição da pressão ocótica com hipoalbuminemia, principalmente, ou seja, menos albumina no plasma, então menos gradiente osmótico, menos pressão oncótica hidrostática. E a hipoalbuminemia pode ser decorrente de uma falta de produção, ingesta alimentar inadequada ou doença hepática, ou então mesmo por perdas, e aí renal, tubo digestivo e pele, que eu vou abordar mais pra frente. Também outras formas de edema, o edema neurótico, mas não é muito comum. Isso se trata de um aumento da permeabilidade vascular, que esse aumento da permeabilidade vai provocar a passagem de proteínas por interstício, levando consigo água. Causas renais, síndrome nefrótica, retenção de NaCl e água, necrose tubular aguda. Na GNDA, o que eu queria abordar com vocês? O que é GNDA? Processo inflamatório não supurativo de base imunológica que acomete todos os glomérulos de ambos os rins, sendo sequela de uma lesão de pele ou de orofaringe pelo Streptococcus grupo B, beta-hemolítico do grupo A. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lansfield, aquele mesmo que causava a escarlatina, por isso que ela é uma das complicações. E ela vai se iniciar de 1 a 3 semanas do processo infeccioso e vai causar mal-estar, anorexia, dor abdominal, edema, hipertensão e hematúria. Podem desenvolver também encefalopatia hipertensiva e insuficiência renal aguda. Investigação se faz por meio de somário de urina, hematúria, proteinúria, sinidrúria e piúria. Também ureia e creatinina. Da ICC, causa cardíaca, capacidade de manter a perfusão tecidual. O edema vai ser localizado em membros inferiores e crianças maiores. E nem menores, quando a criança estiver deitada, por exemplo, vai ter uma região sacral, vai ter um edema na região sacral e nos órgãos genitais. E na anamnese, o que é importante a gente pesquisar se é taquipneia, criança muito pequena, durante esforço durante as mamadas e o choro, sudorese, fadiga, oliguria, taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia e turgência jugular. Carência nutricional, decorrente de uma hipoalbuminemia, por exemplo. Paciente que não ingere adequadamente as vitaminas não vai produzir albumina, então vai ter uma hipoalbuminemia. Ou então mesmo está perdendo muito, condições de saneamento não muito boas, está tendo infecção, diarreia crônica. E então, assim, a gente pode traduzir realmente com essa perda e essa não produção da albumina que vai gerar aquele edema característico com ascite, principalmente, né, com aranhas vasculares. Outros tipos de perda proteica se dá pela queimadura e dermatite exudativa. E a síndrome nefrótica, como eu falei, de proteinúria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia.
na síndrome nefrítica. Não vai ter essa proteinúria, vai ser uma hematúria, ok? E do diagnóstico topográfico, como eu falei, onde é que está o problema? O problema é renal, problema cardíaco, problema hepático. Não se sabe onde está o problema é do corpo todo. O problema é inflamatório, é alérgico, se trata de uma obstrução. Ou então o problema realmente é generalizado, mas de causa cardíaca, renal, hipoproteinêmico, hepático, alérgico. E o que está causando o problema, né? No caso de uma GNDA, streptococo do grupo A, beta-hemolítico, ou então foi um infarto que gerou arritmia, que gerou fibrose, que gerou menor fração de ejeção, gerando congestão pulmonar. Foi uma cirrose, alguma deficiência, no caso de cirrose a gente estaria falando mais de adulto, mas mesmo assim, foi alguma deficiência de produção de albumina. Então, é isso que a gente tem que pesquisar. Então era basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de pediatria. Me sigam lá no Instagram. E se você gostou, deixa sua curtida. Compartilha com a galera, eu espero ajudar. E estou aceitando sugestões, porque eu estou começando agora. Então, é nóis, tamo junto.